Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sabiam que existe uma maneira de você conseguir manter as configurações do seu Windows de forma que ele não vai fazer nenhuma alteração? Todas as alterações que são feitas após você reiniciar o computador, ele irá apagar todas e voltar para o momento que você deixou, a maneira que você deixou configurado. Existem outros softwares que são pagos que fazem esse tipo de função, assim como o Deep Freeze ou ainda Reboot Restore. Essa função também existe em versões como Windows 10 e 11, que a gente consegue utilizar se você tiver determinadas versões do Windows. Esse recurso, pessoal, vem com o nome UWF, que é o filtro de gravação unificado, e tem esse mesmo efeito que a gente chama de congelamento do sistema, né? À medida que você quiser, você pode também descongelar para fazer alterações e depois ativa o congelamento de novo, né, para que nada ali seja alterado. Ou seja, sempre quando você reiniciar esse computador, ele vai voltar para o momento que você congelou ali o sistema. Tá? Sempre desativando ou não, você tem que reiniciar esse computador. Quer saber como é que faz? Vem comigo que eu te mostro. Olha só, meus queridos, aqui eu vou utilizar uma máquina virtual, como já utilizei em outros vídeos, né, para se tornar mais fácil aqui a aplicação dessa ferramenta. Vamos abrir primeiro aqui o navegador web e você pode procurar por UWF Windows, pressiona Enter. Aqui tem já alguns anúncios explicando o que é. Mas pega esse primeiro link que aparecer aqui, ó, em português, o WF, vamos clicar sobre ele. E ele já vai vir aqui para alguns manuais dessa ferramenta, né? Nós temos, ele já vem para essa parte de ativação, aqui está explicando algumas coisas, tá? E ele funciona tanto para o Windows 10 quanto para o 11. Só que aí tem também a questão das subvariações. Vamos vir aqui, ó, em visão geral. Você vai ver, descendo um pouco aqui, que tem a explicação do que faz. Ele basicamente pega tudo que vai ser gravado no seu armazenamento, no seu disco, né? Ele intercepta essa gravação e coloca em um espaço virtualizado, que ele chama de sobreposição virtual aqui. Então, todos esses dados que deveriam ser gravados no seu armazenamento, que é o normal de acontecer, ele descarta. Tá? E assim funciona a ideia desse software, tá? Desse recurso. Que mostra alguns benefícios, né? Não vamos ler aqui, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa bem específica que fala também, ó, né, de outros recursos. Mas, por fim, ó, os requisitos. Estão vendo aqui, pessoal? Ó, esse recurso só funciona em versões específicas do Windows. Então, ó, aqui, essas duas edições, que é o Windows Home e o Windows Pro, não tem suporte ao WF. Tá? Você consegue até fazer a instalação ali, mas ele não vai funcionar se você tentar. Ele funciona somente nessas versões aqui, né, do Windows, que é Enterprise, Education e Windows IoT Enterprise. Essas três versões que realmente ele funciona, ok? Aí aqui embaixo tem algumas limitações, você pode dar uma lida depois. Bom, voltando aqui, pessoal, ó, no Enable, aqui ele tem o passo a passo de como você ativar, né? Que a gente vai fazer aqui na prática, né? Para deixar mais fácil para vocês entenderem. Mas basicamente é ativar a função, depois a gente vai usar alguns comandos para fazer a ativação e proteger a partição que a gente quer. Então, vou aqui, ó, minimizar. Vamos vir aqui na pesquisa. Digitem aí por recursos.
vai aparecer esse ícone aqui, ó, ativar ou desativar recursos do Windows. Vamos clicar. Ele vai vir para essa tela. Aqui embaixo, pessoal, onde está aqui, ó, bloqueio do dispositivo, ele vai vir assim, né, uma caixinha só para você marcar. Esse bloqueio de dispositivo, vamos clicar aqui, ó, para abrir. E dentro do bloqueio de dispositivo tem essa opção, filtro de gravação unificado. Então a gente vai selecionar essa caixinha aqui, tá? E basta pressionar OK, ele vai fazer a instalação, é bem simples e rápido, ele vai fazer a instalação no seu computador. Aqui eu não vou dar OK porque eu já tinha marcado, né? Eu fiz um teste aqui nessa máquina antes, então eu vou cancelar, mas você pode dar OK aqui, okay? Ele vai fazer a instalação bem rápido. E agora, pessoal, como que a gente ativa isso aí? Você vai aqui também na pesquisa, ó, procurar, vamos ter que abrir o prompt de comando, né? Digita aí cmd, vai aparecer aqui, ó, o prompt de comando, e a gente vai executar como administrador. Ou ainda se chegar aqui, ó, botão direito em cima, executar como administrador, no mesmo caminho. Tem que ser feito com, né, o executar como administrador, que vem o usuário administrador do sistema. Aqui dentro dessa tela, pessoal, a gente vai utilizar os comandos, né, do UWF. Tá? E o executável que faz com que ele funcione se chama UWF MGR. Você pode pressionar um tab aqui para completar, ele vai colocar o caminho completo ali, que é o ponto .exe, né? E se você quiser gerar alguma ajuda sobre o comando, né? Você pode simplesmente digitar só ele, que ele não vai fazer nada por enquanto, tá? Ele só vai gerar uma lista de possibilidades e parâmetros de formas de uso desse comando. Então, vou pressionar aqui o Enter, ou ainda você pode utilizar uma interrogação. Tá? Mas, pressionando, ó, ele já vem aqui com a forma de se utilizar, ele mostra aqui, né? Os parâmetros e mais argumentos, uma explicação breve, e aqui uma lista de parâmetros. Esses parâmetros, pessoal, é o que a gente utiliza para configurar o UWF. Tá? Os principais, tá, que a gente vai fazer, vocês vão ver que é bem mais simples do que parece. A gente vai utilizar basicamente esses comandos aqui, que são os principais. Tá? Esses aqui são exemplos, né, de forma de uso. Daí o que a gente precisa? Esse comando aqui, getConfig, né, ele vai mostrar para vocês qual que é a configuração que está utilizando atualmente. E depois que você reiniciar, ele também mostra na próxima sessão o que você vai ser ativado ou não na próxima sessão, ou seja, depois que você reiniciar. Então, se a gente utilizar aqui, ó, UWF MG, completei com o tab, espaço get config, pressionar Enter aqui, pessoal, ele vai gerar alguns, né, parâmetros aqui que eu vou explicar já o que acontece. Vamos subir lá em cima, ó, quando eu digitei o comando, ele começou a gerar daqui para baixo. E aqui vocês podem ver, ó, configurações da seção atual. Tudo isso aqui são as configurações que estão aplicadas atualmente, até aqui. Tá? Que são as configurações que estão aplicadas atualmente. E aqui o estado do UWF, ó, é descrito como desativado. Bem aqui. Tá? E tem várias configurações aqui, mas o que interessa é isso. Ele está desativado, que é a seção atual. E aqui embaixo, ó, o volume que ele está protegendo, que é o C2 pontos. Ou seja, o seu disco inteiro, né, essa partição C2 pontos, vai ser protegida de gravação. Porém, aqui nesse caso ele está desativado. Tá? E o natural ele vem dessa forma. E aqui também vem sem a proteção do C2 pontos, né, a escolha do disco,
porque ele está aqui que eu já tinha configurado antes. Você precisa saber que as configurações da próxima sessão, né, ou seja, depois que você reiniciar, ele vai ser gerado aqui, né, após aqui o final das configurações da sessão atual. Então, configurações da próxima sessão vai estar dessa forma, que aqui eu não mexi ainda, então ele está desativado ainda, né? E ele vai proteger o volume C2 pontos. Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Eu vou limpar a tela aqui, no CLS, e vamos lá, para você fazer, você pode até seguir a sequência que está aqui, no site da Microsoft, na aba aqui Enable, né? Aqui esse primeiro passo faz aquela ativação lá nos recursos que a gente acabou de fazer. E depois, o segundo passo, no prompt, você já pode digitar uwf-mgr.tz espaço filter, espaço enable. Vamos lá. uwf-mgr.tz espaço filter, espaço enable. Pressiona Enter. Tá? Quer dizer, aqui ele foi ativado, pessoal, mas ainda ele não está em funcionamento, ok? Porque depende de um outro comando. Tanto é se você digitar aqui, vamos subir com as setinhas aqui, a gente vai chegar nos comandos anteriores que a gente fez. Vamos utilizar o getConf para saber como é que está aqui a situação. Então, aqui a configuração da sessão atual está desativado e a próxima configuração, daqui para baixo, o filtro vai ser ativado e ele já está protegendo aqui os C2 pontos. Provavelmente o de vocês aí vai estar sem nada aqui, porque eu já tinha feito a proteção e escolhido a partição que eu queria. Então, a próxima reinicialização ele vai estar ativado. Vamos voltar lá para o site. Aqui ele fala que você vai ter algumas coisas que vão ser desativadas após a execução desse comando, que é o Windows Update, a atualização da loja do Windows, reorganização do registro e hora de manutenção. Tá? Por que ele desativa? Quando você estiver congelado, não faz sentido essas configurações estarem ativas ou fazendo atualização, no caso, porque a hora que reiniciar, isso tudo vai ser perdido, né? Então, ele tem já essa função aí de desativar alguns processos. Tá, o terceiro passo, pessoal, uwf-mgr.tz volume protect C2 pontos. Aqui está dizendo o volume que eu quero proteger vai ser a partição C2 pontos. Então, se tiver mais partições, você pode escolher qual delas proteger. Que esse filtro de gravação unificado vai agir. Então, aqui está o C2 pontos. Tá? Então, esse comandinho aqui, como o meu já está aqui, nós vamos tentar executar de novo. uwf-mgr.tz volume protect, vamos pôr de novo C2 pontos, que é a partição, só tem uma aqui no meu computador. Pressiona Enter. O seu aí provavelmente ele vai falar que foi adicionado a partição C2 pontos, a proteção do WF. O meu, como já estava, o volume C2 pontos já está protegido pelo fio de gravação unificado em uma ação executada. Ou seja, fizemos o passo aqui, né? Passo 3. E agora, pessoal, basicamente ele já está ativo, ele já escolhemos qual partição ele vai funcionar e basta aqui reiniciar o computador. Lembre-se que após isso ele já vai voltar com o WF ativo, né?
E aqui ele pede para você utilizar o wf-mgr.exe espaço getConfig, que ele vai te mostrar a configuração atual que é para estar ativa ali. Tá? Então, pessoal, vamos reiniciar, tá? E depois usar o getConfig aí. Vamos lá, reiniciar, guardar um pouco. Máquina virtual reiniciada. Vamos lá voltar com o prompt de comando. CMD aqui na lupa, botão direito, executar como administrador. Agora vamos digitar lá o comando, o wf, tá? O wf-mgr.exe espaço get-config. Pressiono o Enter. Ó, pessoal, então aqui ele vai mostrar a configuração atual. Você pode ver que o estado do filtro está ativado, né? E aqui embaixo o volume que está sendo protegido é o C2 pontos. Ok? Vamos ver lá a configuração da próxima sessão. Ele está ativado, lógico que eu não mexi. Se eu dar o comando aqui para desativar, ele vai aqui marcar a próxima sessão desativado. Então, para você desativar o WF, você vai utilizar o wf-mgr.exe, filter, disable. Pressiona Enter. O filtro será desabilitado após a inicialização do sistema. Tá? Vamos gerar aqui, pessoal, para limpar a tela. Vamos utilizar de novo o getConfig para saber como é que está. Pressiona Enter. Essa aqui é a configuração da próxima sessão. O que está escrito? Né? Filtro desativado, ou seja, a próxima sessão, depois que eu reiniciar esse computador. Na sessão atual, aqui em cima, você pode ver que o filtro continua ativo. Então, qualquer alteração que você fizer ainda vai ser desfeita, tá? Ele vai apagar tudo. Então, digamos, agora o filtro está ativado. Vamos fazer um teste aqui, pessoal? Vou pegar aqui, fazer várias cópias aqui desse ícone do Edge. Tá? Vou copiar e vou colar aqui. Vários atalhos aqui, aleatório mesmo, só para vocês verem que funciona, tá? É pouca modificação que eu fiz, mas isso vocês podem fazer o teste, funciona muito bem. Ó, criei vários ícones aqui do Microsoft Edge. Isso aqui vai sumir tudo depois que eu reiniciar. Tá? Esse é o teste, vamos lá. Desligar, reiniciar. Vou guardar um pouquinho. Voltamos, cadê os ícones, né? Então foram apagados. É isso que vai acontecer se você utilizar o WF, até você chegar lá e desativá-lo. Tá? Lembre-se que a gente fez o comandinho de desativar, né? Então provavelmente agora ele está desativado, mas antes de reiniciar não estava, então ele não salvou nada. A gente vai voltar lá no CMD, no prompt de comando, e verificar as configurações. O WF, MG, pressionar tab para completar, get-config. Vamos verificar, ó, configurações da próxima sessão, desativada, porque eu não mexi, e da sessão atual, ó, também está desativado, ou seja, o filtro está desativado, então está salvando as configurações agora, certo?
E aí eu pergunto para vocês viram que são vários comandinhos, então acaba se tornando um pouco mais complexo, né? Só que a Microsoft também não oferece ambiente gráfico para a gente fazer o gerenciamento do WF. Mas existe um site que fez uma interface gráfica simples, né? Que a gente consegue utilizar, né? E também tornar esse gerenciamento mais fácil. Vamos aqui, ó, de novo lá na internet, pode abrir qualquer navegador aí, e vamos procurar por UWF Ana com 2 N's, Ana Books. Esse é um site, tá? Esse primeiro aqui, ó, anabooks.com, e ele tem esse nome aqui, ó, do utilitário deles. O WF Utility está na versão 2.0. Vamos clicar aqui. E aqui nada mais é, pessoal, do que uma aplicação que você pode fazer o download clicando aqui, ó, esse ponto zip. É uma aplicação que vai fazer o gerenciamento do WF. Então aqui tem algumas imagens, né, mostrando. Eu já baixei aqui, né, no computador. Você, para baixar, pode clicar aqui, ó, WF Utility, ele vai baixar lá na sua pasta de downloads. Vou abrir a pasta de downloads aqui. É esse aqui, ele está compactado, tá? É um ponto zip. Eu extraí ele, você pode extrair utilizando, como aqui não tem nenhum compactador, outro compactador, né? Esse aqui está o próprio Windows gerenciando. Você pode vir aqui, ó, em botão direito, né, em cima dele, extrair tudo. Põe a pasta que você quer de destino, que geralmente ele põe na mesma pasta ali, e extrair. Eu vou pedir para substituir porque já tem aqui, né? Ele já abre a pasta. Então, essa pasta aqui, é do Squid, e basicamente é um aplicativo só executável. Vamos dar dois cliques nele, ó. Precisa ser executado com o administrador, ele pediu a permissão. E basicamente aqui, pessoal, é as mesmas configurações que a gente tem com os comandos, utilizando o prompt de comando, só que no modo gráfico. Então, ó, o estado atual, que é esse aqui, tá? Ele está desativado, protegendo os C2 pontos, o modo de serviço está desligado e outras configurações. O próximo estado está desativado também, que a gente não modificou. E para você desativar ou ativar o WF utilizando essa aplicação, basta você clicar aqui, ó, Enable, né, ativou, e Disable, você desativa o momento que você quiser. Como, por exemplo, vou clicar aqui, ó, em Enable, tá vendo que ele mudou aqui, ó, no próximo estado? Mudou para ativado, certo? Se eu clicar em desativar, próximo estado desativar. Então, a mudança de um estado para o outro sempre depende de você fazer a reinicialização do computador. Tá? Isso é normal de acontecer tanto no WF como outras soluções de reiniciar para restaurar aí que a gente tem disponível. Isso aqui, pessoal, o WF tem outros recursos também, tá? Como você, nessa parte que ele mostra caminhos, arquivos ou ainda informações de registro que você pode excluir do filtro UWF, ou seja, essa pasta e esse arquivo não vai ser atingido pelo filtro UWF, ou seja, ele vai receber as gravações dele normalmente. Para isso, você tem que inserir, né, um comando lá no ponto de comando, né, vou mostrar já para vocês, para que esse caminho, essa pasta inteira apareça aqui. Então aqui ele só lista, né, se tivesse uma exclusão do filtro UWF aí. Aqui tem algumas configurações, Change Settings. Se você não tiver muita RAM, eu recomendo que você selecione a opção Disk, tá? E aqui tem os tamanhos, né? O tamanho máximo da partição virtual, que eles chamam de overlay. E o limite tem a metade aqui, né, o aviso, na verdade,
e o limite crítico, que é o tamanho total dele. Então isso aqui, pessoal, mesmo se você tiver bastante RAM, é bom você deixar no disco, você pode deixar um tamanho maior. Se você fizer muitas modificações, por exemplo, excluir um arquivo de 4 GB, ele vai ser maior que o tamanho máximo aqui descrito no overlay. Então o ideal é você deixar esse tamanho aí, pelo menos uns 20 GB. Tá? E todas as alterações foram feitas, né, e somente se você mexer com arquivos grandes, esse valor aí tem que ser maior para todas as alterações que são jogadas nesse espaço, né, para depois serem descartadas. Se você atingir esse limite, com modificações e tudo mais, o computador vai reiniciar. Então isso não é uma coisa muito boa para quem está mexendo ali no dia a dia. E aqui a gente consegue mudar, né, as configurações, aumentar tudo e clicar Change Settings. Todas essas configurações aqui também você consegue fazer utilizando a linha de comando lá, tá? No prompt de comando. Tá, então aqui, pessoal, só vou mostrar mais uma coisa para vocês. Vamos lá, voltar aqui no prompt de comando. Vamos limpar. O WFMGR.tz. Vamos ver aqui os parâmetros mais interessantes que eu vou explicar para vocês como é que se usa aqui. Pressiona Enter só para gerar a lista de parâmetros, né? Então, os mais importantes é o filter, que você vai aplicar ou ativar ou desativar, se você estiver utilizando aqui, né? Que é essa opção aqui. E uma outra, por exemplo, essa de adicionar uma pasta ou um arquivo para se fazer a exclusão, que é interessante também, tá? Então, esse comando, né, você pode ver as subopções dele, se você chegar aqui também e digitar o parâmetro File, pode pressionar Enter aqui. Tá vendo que ele vai gerar aqui, ó, uma forma de uso e também uma descrição dos subparâmetros do file que a gente digitou aqui, tá? Então, aqui, ó, tem para você adicionar uma exclusão, ou seja, um arquivo ou diretório inteiro à lista de arquivos excluídos de um volume protegido, ou seja, o que está dentro dessa pasta ou esse arquivo que você selecionar, ele não vai ser protegido pelo WF. Isso é interessante caso você precisar que esse arquivo ou essa pasta salve as informações. Entenderam? Você pode remover aqui da exclusão, Get Exclusions. Você consegue gerar uma lista do que foi adicionado à exclusão. Enfim, e aqui ó, embaixo temos exemplos, pessoal. Então aqui ó, ele está adicionando, né, um arquivo, ó, Add Exclusion, C2 diretório 1, diretório 2.txt, ou seja, esse arquivo .txt ele não vai sofrer com a ação do WF. Aqui você tem o comando para remover, então tem vários exemplos aqui, né, de configurações. O que a gente pode fazer para teste, ó, vamos seguir o comando aqui para adicionar um diretório para não sofrer com o WF. Vou selecionar tudo, botão direito, ele copia, tá, o que foi selecionado. Botão direito do mouse, ele cola. Tá? Então, ó, pessoal, vamos pegar aqui, utilizar C2 a gente vai ter que pegar um caminho, né, real para a gente fazer esse teste. Então, vamos aqui, ó, dentro do próprio utilitário, vamos criar aqui um arquivo novo, arquivo de texto, teste exclusão. Mas, bom, aqui dentro dessa pasta, o que eu queria mesmo é o caminho aqui, ó. Tá vendo o caminho? C2 usuários, Logstack, downloads,
mais fácil é vir aqui em cima, vamos copiar, tá? E aqui tá vendo? Depois do Add Exclusion, vamos, botão direito do mouse, ele vai colar aquilo que eu copiei lá. Tá? Então eu estou adicionando uma exclusão dentro dessa pasta aqui que é do utilitário, tá? Ou seja, tudo que tiver ali for alterado, ele vai manter, tá? Não vai ser apagado. Vamos pressionar Enter aqui, tá? Então, ó, o WF está desabilitado para a próxima sessão, ou seja, a gente não ativou ele ainda, né? Mas ele só está dando esse aviso. E aqui embaixo, ó, arquivo ou pasta, nesse caminho que eu coloquei, será excluído da proteção após a habilitação do UWF. Então ele está protegido, ele vai conseguir gravar as coisas aí. Tá, então pessoal, ó, se a gente chegar aqui, você tem o comando para exibir, ó, o get exclusions vai exibir quais os arquivos, pastas que estão com essa protegidos, né? Ó, vamos digitar aqui, get, pressionei tab, ele completa com outra aplicação lá, get, traço, hífen, né? Exclusions, pressionar Enter. Ó, então ele vai mostrar aqui, ó, qual é a pasta aqui embaixo, ó, que está, né, sem o filtro UWF. Certo, pessoal? E ele mostra lá no Get Company também, tá, de alguma forma. Aqui, se eu voltar na aplicação, agora, né, e vim aqui, ó, em Write Through, é que ele não puxou ainda, que a gente precisa, aqui tem um botão de Refresh Next State. Ó, o que vai ser protegido é exatamente o que a gente configurou lá. Tá? Só que a gente aqui também dá para digitar, mas creio eu que a gente só consegue inserir lá por linha de comando, lá no prompt de comando. E esse aqui é para o próximo estado, né? Mas ele está aqui. Vamos ativar, pessoal. Ativar. Já está com a configuração de disco. Tá? Tá ok. Aqui a gente pode fechar. Fechar aqui também. Vamos reiniciar para ele ativar. Ou seja, tudo que eu estou fazendo aqui agora ainda está salvando, tá? Vamos iniciar. Vamos aqui, né, só para teste também, criar várias cópias aqui, né, para depois fazer aquele teste, para ver se ele vai gravar ou não. Isso aqui vai ser apagado, né? Vamos fazer uma cópia também disso aqui. Vamos colocar lá na pasta que a gente deixou, né, no filtro, sem o filtro UWF. Downloads dentro do UWF utilitário. Aqui é o teste de exclusão que eu coloquei. Vamos colar. Vamos criar um teste. E esse teste de exclusão que a gente criou, vamos colocar aqui teste, só para uma palavra, para vocês verem que vai manter salvo isso aí. Dentro dela está a palavra teste ali. Ok. Isso aqui tudo vai manter e isso aqui tudo vai ser apagado. Temos que reiniciar de novo para comprovar o teste aí. Todos os ícones que eu criei foram apagados, né, como já era esperado. E vamos lá na pasta do Downloads e UWF Utility. E aqui dentro, ó, o arquivo teste de exclusão. Vamos ver. Não deu certo. Por que não deu certo, pessoal? Aqui eu esqueci também de salvar o arquivo. Vamos lá de novo. Vamos lá, ó, teste.
exclusão. E aqui a gente tem que salvar aqui. Salvar. Fechar. Aí vamos reiniciar para comprovar. Vamos lá conferir na pasta. Downloads. WF Utility. Teste de exclusão. Tá lá. Tá. O que foi escrito não foi alterado e também o ícone do Microsoft Edge está aqui ainda. Então é isso, pessoal. Viram que funciona muito bem. Aí você tem ainda um utilitário que você consegue utilizar, né, gratuitamente e deixa um pouco mais gráfico, né? Tem gente que gosta de manter um gerenciamento na parte gráfica. Bom, pessoal, ainda temos aqui uma coisa que eu não comentei, esse modo de serviço. Tá? Esse modo de serviço é quando você está com o WF ativo e você quer fazer atualizações do Windows ou da loja, qualquer aqueles itens que ele desativou que está descrito lá no site da Microsoft, você ativa o modo de serviço, entra no computador, reinicia, né? Vai ter que entrar no computador e ele vai conseguir fazer as atualizações normalmente, tá? Outras vezes que eu testei isso, não deu muito certo, tá? Ele ficou travado ali no modo de serviço. Depois não voltou a desativar o WF, então ficou meio estranho ali. Bom, mas essa função serve para isso, também você consegue mexer lá na parte de linha de comando também, tá? Bom, pessoal, então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, esse vídeo ficou um pouco longo, né? As soluções que eu falei no começo do vídeo, que são pagas, né? O Deep Freeze e o Software Reboot e o Restore, são softwares de comportamento similar ao WF, só que ele tem muito mais recursos e recursos também centralizados para você fazer um gerenciamento de um lugar, de um laboratório, ou seja, de um lugar que tem muitos computadores, por exemplo, justamente em escolas onde temos laboratórios com 40 máquinas ou mais, então você consegue fazer o gerenciamento disso, né, centralizado, ou seja, uma aplicação instalada no servidor que consegue controlar essas máquinas, fora vários outros recursos que tem, tá? Recursos de rede, como reiniciar, mandar mensagens, e você vai desativar esse recurso remoto também, tá? Então, esse aqui funciona com aquelas versões do Windows, mas você precisa também, você não tem um utilitário oficial gráfico, mas tem essa ferramenta, e os outros softwares funcionam de maneira igual, só que tem infinitamente mais recursos que o WF. Fica a dica, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço. Até o próximo.